Família paraense, o programa Nova Vida de hoje saiu do estúdio e veio ao encontro da doutora Débora Crespo. Ela é médica da Secretaria Estadual de Saúde e vai falar com a gente sobre o coronavírus. Então, família, reúna a sua família e assista o programa Nova Vida, porque é do seu interesse. Nós vamos falar. A doutora Débora vai dar todas as explicações, tirar todas as suas dúvidas. Então, o programa Nova Vida já está no ar. E eu vou ao encontro da doutora Débora Crespo. Espaço Nova Vida. Problemas com álcool e outras drogas têm tratamento. Informações 99983-0332 e 3229-3600. Doutora Débora, obrigado por me receber aqui na sua clínica e por aceitar tirar algumas dúvidas que eu e o pessoal de casa têm em relação ao Covid-19. O que é esse tal coronavírus, doutora? Obrigada pela participação. Coronavírus, na verdade, são vírus de uma família chamada coronavírus que já é conhecida dentro do ambiente animal. Nós tivemos há alguns anos, é outro vírus dessa família que infectou humanos e gerou também uma virose importante que foi a chamada SARS. Só que o novo coronavírus, que é esse chamado de Covid-19, ele passou do ambiente animal para infectar humanos. Por isso que nenhum indivíduo no mundo tinha imunidade. Todos nós somos suscetíveis a contrair essa infecção. Daí essa mobilização, daí essa disseminação tão rápida, exatamente porque não havia imunidade. Com uma característica, esse Covid-19 tem uma transmissão extremamente rápida. Sabemos que ele foi descoberto em dezembro e já temos como uma pandemia, ou seja, é uma infecção que atinge vários países no mundo. Então, esse coronavírus não é só uma gripezinha, né, doutora? O coronavírus, o Covid-19, que nós chamamos, ele é responsável por uma infecção de fácil transmissão e que se dissemina realmente rapidamente. E, entretanto, naquelas pessoas que são consideradas como de maior risco, elas podem evoluir para uma forma pulmonar mais séria. Ele não é uma gripe. Quando nós falamos do influenza, do H1N1, esses, de fato, eles são os vírus mais frequentes relacionados à gripe. Já o coronavírus 19, ele tem a característica de evoluir com um quadro pulmonar. Está mais parecido, na verdade, com uma pneumonia, aquela que nós já sabemos que, inclusive, por outras causas, não só virais como bacterianas, causam infecções importantes que fragilizam, de fato, a nossa população de idosos. Agora, a evolução dele é rápida e letal. Não. A evolução dele, a transmissão é muito rápida, é muito simples, é muito fácil, por isso que ele é transmitido. Você vê que o primeiro caso registrado no mundo foi em 8 de dezembro, lá na China. E nós estamos aqui em março e o Brasil, de uma forma geral, já tem casos confirmados em todos os estados. Então, sem dúvida nenhuma, a transmissão ela realmente é rápida e ela passa a ter um grau de adoecimento e com a possibilidade de levar a óbito em determinadas faixas. Quando nós falamos da população acima de 70, 80 anos, de fato, essa letalidade ela atinge níveis maiores, como foi observado em alguns países, chegando a 8% a 14% nessa população. Quando falamos de crianças, é muito realmente raro, e nós temos a fase de adultos, dependendo, obviamente, de outras patologias. Eu posso ter uma criança sofrendo de asma, de fibrose cística, que são doenças pulmonares que colocam, independente da faixa etária, um risco maior do adoecimento. Então, a recomendação é ficar em casa? A orientação preconizada por grande parte dos países, e ainda dentro do nosso país, é de que promova o isolamento. No momento que você se isola, você diminui o grau de exposição. Nós sabemos que, com certeza, uma grande parte
Fala-se, inclusive, o ministro, de cerca de 50% ou mais de 60% da população virá a ser exposta realmente ao vírus. O que nós não podemos é fazer com que todos cheguem a essa condição. Então, a medida do isolamento no seu domicílio visa conter, retardar essa exposição e, obviamente, quanto mais lento for esse processo das pessoas desenvolverem imunologia contra o vírus, melhor para que nós possamos não saturar o sistema de saúde, que, como você viu, não existe país nenhum no mundo que consiga dar esse aporte, principalmente de uma unidade intensiva de tratamento com intubação, com respiradores, se nós tivermos rapidamente um volume enorme de pessoas necessitando desse tipo de serviço. Então, de acordo com as orientações, após esse isolamento, há grandes possibilidades de normalizar a situação? Veja bem, não sou eu, não é você. É a ciência que mostra que isso vai passar. Isso existe um ciclo, os vírus vão desenvolver, as pessoas terão a imunidade exatamente pela exposição. O que nós não podemos afirmar, porque ninguém pode, é quando isso passará no sentido de transtorno, de fragilidade, de contenção. Essas barreiras todas impostas, elas têm como finalidade promover um número menor de pessoas a serem expostas e menos pessoas virem a adoecer rapidamente. Mas nós sabemos que esse ciclo aconteceu com diversos outros vírus. Isso está na história. Outras pandemias ocorreram. O que existe hoje de diferente, que nós nunca tínhamos visto antes, é a rapidez. A rapidez com que a ciência conseguiu identificar esse vírus, desenvolver o conhecimento das vulnerabilidades, da evolução e, óbvio, que nós estamos todos ansiosos por aquelas medidas que terão um impacto muito mais efetivo, que seria uma medicação para poder, de fato, evitar que aquelas pessoas no grupo de maior risco venham a sofrer e perder a vida. Como nós sabemos que isso vai acontecer, nós estamos todos trabalhando numa forma de conter esse número, para que um número menor de pessoas, de fato, venham a chegar num grau de doença e que possa ter realmente a sua vida comprometida. Doutor, e a respeito da vacina, já tem alguma novidade, alguma coisa? Como nós falamos, nunca a ciência global teve tão mobilizada. Nós sabemos que existem vacinas que estão sendo desenvolvidas em Israel, nos Estados Unidos, a própria China, que identificou e fez todo esse mapeamento do vírus, mas nós sabemos também que a vacina ela requer várias etapas, não só o desenvolvimento, a validação em animais, em humanos, a segurança técnica e a produção em escala industrial. Então, nós reconhecemos que dificilmente é uma estratégia que a gente vai conseguir de imediato. Isso vão levar alguns meses, há projeções de 1 ano até 1 ano e meio para que a gente possa. O que a gente sabe, sim, a semelhança do que aconteceu recentemente com H1N1. Hoje a vacina ela já está incorporada. Se lembrarmos, há alguns anos, foi uma virose que acometeu várias pessoas no mundo todo. Só não atingiu a escala, a condição de pandemia. Mas nós estamos já, essa semana já se iniciou a campanha de vacinação, que é exatamente para diferentes vírus, com ênfase no H1N1, que é a vacina que vai conferir proteção, e não ao coronavírus. Mas é importante que todos os grupos, seguindo toda essa escala que está sendo preconizada, e não é à toa que está sendo planejada, primeiro os idosos, com os profissionais de saúde e as crianças e outras pessoas portadoras de doenças crônicas, num segundo momento, seguindo o calendário que está sendo disponibilizado pelo governo. Então, doutora, sem vacina, a pandemia continua. A vacina é uma etapa seguinte. Nós temos que nos conscientizar de que nós precisamos ter o cuidado individual, cuidando da sua saúde, cuidando da sua higiene, lavando com frequência as mãos. Se você está num ambiente que não tenha água e sabão, aí temos que recorrer aos outros produtos, como o álcool 70 e o álcool em gel, mas lembrando sempre que, ao cuidar da sua saúde, você está zelando pelo bem comum de todos.
A vacina será, sem dúvida nenhuma, um bem muito importante, mas acreditamos que, dentro das evidências científicas, de que a imunidade, pela própria exposição, pela rapidez com que esse vírus se dissemina, ela será realmente mais rápida. Doutora, Débora, que garantia o poder público pode dar de que essa pandemia vai acabar? Eu acho que essa resposta vem da ciência. A história já demonstra que outras pandemias ocorreram e a ciência comprova que é um quadro viral, ela não é uma condição crônica, ela é passageira. A gravidade está no comprometimento para aquelas pessoas que têm um sistema imunológico mais debilitado, mais fragilizado, ou que existem outras doenças, porque ela causa um processo inflamatório a título de como se fosse uma pneumonia, e esse comprometimento pulmonar é que de fato leva naquele grupo de risco uma condição. Então, apenas as políticas públicas, elas são baseadas numa estratégia de planejamento de ação, lembrando que tudo isso é uma experiência nova no sentido deste vírus, que é algo descoberto e está dentro do nosso meio há apenas 4 meses. Doutora, nós vamos um pequeno intervalo e voltamos já. Espaço Nova Vida. Problemas com álcool e outras drogas têm tratamento. Informações 99983-0332 e 3229-3600. Onde tem Pará, tem Bampará. Tem Bampará para conquistar o mercado externo ou fazer boas viagens. No Bampará, você tem tudo para fazer suas operações de câmbio com rapidez e total segurança. Tem câmbio turismo com as melhores taxas e atendimento personalizado. Tem trade finance e muitas outras soluções para exportadores e importadores. E você, tem Bampará? Bampará, onde tem Pará, tem Bampará. Nós tivemos a oportunidade também de estar em loco no Mangueirão, conhecendo, vendo o trabalho que está sendo desenvolvido com os moradores de ruas. Tivemos a oportunidade também de bater um papo com o governador e com o secretário adjunto de Trabalho, Emprego e Renda, Miriquinho Batista. Esse trabalho é um trabalho que a gente percebe o envolvimento da sociedade paraense ao clamor do governador, o clamor da sociedade em esse momento difícil que nós estamos vivendo no Brasil e aqui no Pará. Aqui dá para ver o quanto chega de doação. Alimentos, material de limpeza, de higiene, né, roupa, colchões, né, nós estamos recebendo. É um processo que, graças a Deus, a cada momento chega mais um carro fazendo a sua doação. Nós temos uma equipe hoje já reforçada com o Exército, né, que enviou soldados para cá, Polícia Militar, né, enfim, que estão nos ajudando nesse processo, inclusive de seleção, né, de a gente poder estar observando o alimento que chega, sua validade, fazendo a sua seleção para a gente poder estar entregando para aqueles que mais precisam. Então, agradecer à população paraense exatamente por esse momento de doação, né, esse momento da qual a sociedade se integra e percebe a importância que é a gente estar junto para combater esse vírus que nós temos que vencer esse momento. Nós aqui temos um processo de acolhimento, né? A Defesa Civil, né? O Parapaz, né? Aqui a Secretaria de Saúde, estão recebendo cada um que chega, fazemos a triagem, sabemos qual é a necessidade, em qual o alojamento que vai ficar. Para nós isso é muito importante, saber inclusive a relação de cada um aqui dentro. Recebemos, né, aqueles que chegam individualmente e também fazemos em cada locais onde eles estão, dormem, né, nós fazemos a acolhida deles, nós fazemos a conversa com eles para poder convencer e mostrar a importância deles virem para cá e ser acolhidos pelo Estado do Pará.
Então está sendo feita uma triagem que é uma anamnese. É necessário fazer a triagem. É necessário porque nós temos pessoas que têm, um é diabético, outro tem problema de pressão, enfim, nós precisamos fazer a triagem para a gente poder estar colocando dentro dos alojamentos da qual cada um se adequa. Quero agradecer com toda a sinceridade, do fundo do coração, a solidariedade do povo paraense. Nós já recebemos aqui mais de 1.000 colchões, mais de 1.000 travesseiros. A Fábrica Esperança, que é um programa do governo do estado em que oriundos do sistema penal estão trabalhando para fazer roupas para as pessoas. Então, cada morador de rua estará recebendo um uniforme. Recebemos a doação de kits de higiene, alimentos que chegam a todo instante. São empresas que estão ajudando, mas principalmente pessoas que estão espontaneamente vindo aqui demonstrar que esse é o momento de união. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Nova Vida, hoje falando sobre Covid-19, com a doutora Débora Crespo. Doutora, por que nós, idosos, somos considerados um grupo de risco? Na verdade, os idosos eles têm uma condição imunológica mais suscetível, além de ser uma faixa etária onde existem maior número do que nós chamamos de comorbidade, outras doenças, uma hipertensão, diabetes, um comprometimento pulmonar, e isso faz com que essa população ela venha a ter uma maior chance de, ao se infectar, evoluir de uma forma mais severa da doença, com forma de uma pneumonia grave. Então, o remédio, a princípio, a vacina, a princípio, é recolher, ficar em casa os idosos? Nesse momento, o mais importante é a informação. Busque informações seguras de fontes oficiais que possam trazer para você a orientação e o esclarecimento. Nós estamos num processo muito rápido. As informações estão vindo para nós, diferentes redes sociais, de mídia, que trazem esse esclarecimento. Principal é a higiene pessoal. Lave com frequência as mãos, isso a gente vem dizendo o tempo todo, e o isolamento domiciliar está sendo estabelecido para as crianças, por isso que houve o fechamento das escolas. Para aquelas pessoas chamadas no grupo de risco, elas devem realmente permanecer, mas permanecer em casa, com todos os cuidados. Não adianta ficar em casa sem reforçar a higiene do nosso lar, sem restringir áreas muito fechadas. Se alguém na sua família ou na sua casa apresenta sintomas respiratórios, como tosse, a coriza ou espirros, alguma condição que pode ser desde um quadro alérgico ou várias outras viroses. Mas o cuidado hoje segue exatamente as mesmas orientações. Evite usar toalhinhas, use papel descartável, descarte esse lenço num local. Tenha, se possível, um local para você dormir sozinho. Se você tem seu cônjuge e houver a possibilidade, não durma junto, no mesmo ambiente, abra o ambiente para circular o ar e reforce a higiene, principalmente de banheiro e áreas que onde você tem o restante da família nesse convívio. Procure, sim, um serviço de saúde se você apresentar, além desses sintomas gerais, dificuldade respiratória. Então, quadro de febre alta, com tosse seca e algum grau de dificuldade respiratória, nós já temos telefones que podem entrar em contato antes de você sair, deslocar para uma unidade de saúde. E se você realmente estiver preenchendo esse quadro descrito, procure os serviços de referência para que você possa ser acolhido e realizado toda a orientação. Doutora, já foram confirmadas transmissões comunitárias. Explique o que é isso. Isso é uma característica do ponto de vista epidemiológico. Quando uma doença nova surge, num primeiro momento, nós temos aquela evidência de casos suspeitos. O que seriam os casos suspeitos? Nós tínhamos um perfil no início, onde não havia o vírus na nossa comunidade,
de que haveria um índice de contato com alguém num local onde já houvesse estabelecido a infecção. Nós tínhamos esse perfil epidemiológico. Então, esse é um caso importado. Não havia dentro da comunidade essa pessoa que teve acesso a outros locais onde havia doença, importou, trouxe. Quando você tem a transmissão dentro da comunidade, você já não tem como identificar qual aquela pessoa que levou a infecção. Então, quando chegamos numa determinada escala de pessoas expostas e infectadas, não há como identificar de quem você pegou. Então, essa condição, nesse momento que estamos, em relação a uma pessoa ter viajado ou para fora do país ou dentro do país, não é mais. O Ministério da Saúde já considerou, como todas as regiões, a estratégia de contenção para evitar não só a exposição, como também reduzir essa propagação, que elas sejam consideradas como a transmissão comunitária. Apesar de nosso estado ainda não termos ainda um caso que não tenha sido. Estamos apenas com 5 casos confirmados, 4 aqui dentro de Belém e 1 caso em Marabá até esse momento. Sabemos que esse processo ele é dinâmico, outras pessoas vão ser avaliadas. O governo, esta semana, está intensificando, inclusive, a oferta desses testes, mas nós sabemos que as orientações para você que está em casa, se está diante de um quadro de infecção respiratória, não perca o equilíbrio. Apenas se você notar que essa febre permanece, a tosse seca e intensa e aparece um quadro de dificuldade respiratória, aí sim você deve realmente entrar em contato com as autoridades sanitárias do seu município. Doutora, o nosso governador, Helder Barbalho, ele está muito preocupado com a comunidade num todo. O trabalho que ele vem fazendo é extraordinário, todo mundo comenta, até como um herói, um homem de ferro. Mas eu pergunto para a senhora, o Estado está preparado para uma demanda? Eu acho que, primeiro, é um vírus novo. Ninguém estava, de fato, preparado. Nós temos uma grande vantagem, de fato, de ter vindo nesse momento. No país todo, enquanto vários estados já têm um grande número de infectados, nós ainda conseguimos ter um número pequeno. Sem dúvida nenhuma, nós estamos tendo gestores exemplares. O nosso governador do estado, uma pessoa com todo o vigor, com todo o empenho, comprometimento, a firmeza dentro de estratégia. A gente sabe que algumas medidas são tomadas, nem sempre essas medidas são populares, mas o foco principal é o zelo pela saúde das pessoas que habitam o nosso estado. E isso, sem dúvida nenhuma, a gente tem testemunhado dia a dia, e a população, de fato, a gente cada vez ouve mais esse relato. E também temos, à frente da Secretaria de Saúde, um excelente gestor, extremamente experiente e que tem tomado, sim, as estratégias de planejamento. Mas nós temos grandes desafios. Nós temos desafios geográficos, nós temos desafios da oferta desse nível de complexidade. Já havia um gargalo histórico da necessidade de leitos de UTI, independente dessa condição, pelas outras situações, vários pacientes com infarto, com acidente vascular encefálico e outras condições que demandavam. Então, o que está sendo feito? Exatamente contendo aquelas pessoas que poderiam necessitar. As cirurgias eletivas foram suspensas e nós estamos tentando reduzir, de fato, que o nosso estado tenha qualquer situação, ou pelo menos retardar essa condição de saturar a nossa rede de oferta nos leitos de UTI. Agora, doutora, os dependentes químicos em situação de rua, não seria também um grupo de risco? Não só é um grupo de risco, como o governo já olhou e acolheu. Nós tivemos agora a colocação do Mangueirão, disponibilizando como uma área para que nós possamos retirar essas pessoas que estão habitando, dormindo no chão, em locais absolutamente inadequados, com maior vulnerabilidade. Já são pessoas que têm toda uma condição que não é apenas de saúde. Nós falamos aí de um problema e um desafio social. Essa oferta dentro do Mangueirão, o que está possibilitando?
a acolhida, não são apenas medidas de prevenção com relação ao coronavírus, outras medidas de saúde estão sendo feitas. Nós sabemos, ontem foram disponibilizados, inclusive, ampolas de penicilina, os testes rápidos para outras doenças transmissíveis estão sendo realizadas, vários casos já foram confirmados de sífilis e já estão possibilitando, inclusive, a oferta e o tratamento para essas doenças. É, sem dúvida nenhuma, uma população que merece um olhar especial, só que nós sabemos que não é uma condição de contenção, é um acolhimento. Sabemos que existem outras condições sociais, aquele ambiente não expõe ou não permite o uso de substâncias ilícitas e nós estamos dando todo o acolhimento e supervisão nessa área, tanto da saúde física como mental, para essa população que é tão vulnerável e fragilizada. Agora, eles estão voluntários lá, não estão contidos. Jamais estarão. Esse é um respeito à cidadania, o governo jamais deixaria de respeitar. Esse é um ato onde nós estamos oferecendo uma área, como eu falei novamente, não é uma área de contenção, é uma área de oferta de serviços, justamente para esse olhar diferenciado para uma população que merece e tem, principalmente no momento desse, não há como a cidade ficar recolhida dentro do seu domicílio e nós temos aquelas pessoas sem teto dormindo nas ruas. Então, foi realmente uma medida louvável, extremamente para aplausos do nosso governador, mas que nós sabemos que toda e qualquer medida ela não é 100% eficaz se não houver a colaboração de cada um de nós. É a partir do zelo, do cuidado da nossa saúde é que nós vamos realmente beneficiar a nossa comunidade. Eu agradeço a oportunidade da participação e eu acho que deixo aqui uma mensagem final que ela é comum a todos esses anseios. Cuide da sua saúde. É um momento de introspecção, o cuidar de você, da sua higiene, restabelecendo o seu equilíbrio quando você tem alguma condição crônica, é a base do sucesso para essa nossa grande luta e que ela seja curta. Esse realmente é o desejo de todos. Cuide de si para que o bem comum chegue e essa fase dessa crise, dessa contenção e dessa mudança tão grande que colocou a todos nós com uma sensação de fragilidade possa, de fato, passar, não deixando nesse racho, nessa nossa história, muitas vidas que possam ser comprometidas. Cuide de você, que você estará cuidando de todos nós. Amém. Tem um telefone para contato, doutora, para quem estiver precisando de alguma informação, ajuda mesmo na questão do coronavírus? Nós temos o número do Ministério da Saúde, que é o 136, e dentro dos sites da Secretaria de Saúde, seja do Estado ou do município, você tem acesso àqueles números oficiais dentro da sua cidade para que você possa ter esclarecimentos e orientações a que serviço e que local realmente fazer a busca dentro da rede municipal. Doutora, obrigado pela sua participação no programa Nova Vida. Espero mais vezes ter a oportunidade de estar com a senhora. A senhora é uma enciclopédia ambulante no Estado, dentro dessa área. Gente, estamos juntos. Espaço Nova Vida, programa Nova Vida, preocupado pelo social. Eu, dia 26, completando 77 anos, e estou aí nativa. Sabe por quê? Porque hoje é o primeiro dia do resto da minha vida em Cristo, em recuperação. 30 anos sem droga. Procura a gente. Nosso telefone está aqui. Lá é igual casa da mamãe. Coração é grande. Sempre tem um espaço para você. Nós não trabalhamos com o propósito de ganhar dinheiro, e sim trabalhamos com o propósito de ajudar você que é carente. Tamo junto. Só por hoje. Até o próximo programa. Oferecimento Bampará, onde tem Pará, tem Bampará.